Eu havia parado no último áudio, no capítulo 5 do livro de Efésios, no verso 28, diz: assim devem os maridos amar as suas próprias esposas como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, aqui Paulo vai fazer uma alusão interessante. Ele vai colocar a unidade do casamento. O casamento é para ser uma união comum de duas pessoas formando uma só carne. Então, existe uma unidade. Por isso que devem haver objetivos comuns dos dois. Não é um buscando o seu interesse e o outro o seu interesse, não, são interesses do casal e os dois vão trabalhar nesse sentido. O homem como cabeça na missão de atingir os objetivos de Deus e a mulher nessa submissão junto, tentando auxiliar, buscando auxiliar. E Paulo fala: ame as suas próprias mulheres. Eu gosto dessas passagens quando diz a própria. Não é a mulher dos outros, não é ser aquela pessoa agradável para todo mundo. Não, mas amar a sua própria esposa. E Paulo diz como o seu próprio corpo. Por quê? Porque eles são um. Eles formam uma só carne, então ela faz parte dessa unidade. Ele tem que amar como o seu próprio corpo. E aí Paulo fala algo interessante, diz: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E aí nós podemos fazer um trocadilho: se tu não ama a tua esposa, tu não está te amando, ela é parte tua. E eu gosto dessa parte de amar a si mesmo, porque é o que hoje se prega, é hoje o que o que está na moda. Tu tem que te amar a ti mesmo, e para mim isso não é bíblico. Se tu pega 2 Timóteo no capítulo 3, no verso 2, diz que nos últimos tempos, no verso 1 diz que: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Então é um narcisismo. Eu me amo, eu sou a pessoa mais importante do universo, eu sou glorioso. A mitologia grega diz que Narciso viu você viu resplandecendo na água a si mesmo, você viu a sua imagem na água e se amou a si mesmo. Então é esse me amar. Eu sou a pessoa mais gloriosa do universo. E aí entra o que eu gosto de debater: egoísmo, egocentrismo, um ego glorioso. E a Bíblia, em nenhum momento, Deus sabe que nós já nos amamos ao extremo. Eu sei que existe a tendência, muitas vezes, eu não gosto de uma parte do meu corpo, eu não gosto do meu cabelo, não gosto da minha orelha, não gosto dos meus olhos, não gosto da cor dos meus olhos, não gosto do meu nariz, não gosto do formato do meu rosto, não gosto. Mas eu não deixo de cuidar. Ninguém, eu não gosto do meu cabelo, vou andar careca. Não, a pessoa trata e cuida. Não que pode. Mas eu não gosto, mas cuida. Então se ama. Agora, se tu quer te amar a ti mesmo de uma forma bíblica, se tu é homem, então ama a tua esposa. Se tu quer seguir essa corrente de se amar a si mesmo, não, eu estou me amando mesmo. Ama a tua esposa, aí tu está cumprindo, aí tu está legal. Porque aí tu está fazendo algo em prol de outra pessoa, que faz parte do teu corpo e tu está cuidando e protegendo. E Paulo diz: olha, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Quer dizer, não existe essa situação de autoestima e eu não gosto de mim. Não, tu te cuida. Ninguém se faz mal, ninguém deixa de se alimentar. Ninguém deixa de se cuidar, ninguém deixa, por mais que não esteja satisfeito consigo mesmo, mas continua se cuidando e se ajudando.
E Paulo diz, ó, alimenta e sustenta. A pessoa que muitas vezes ela tem a tendência a atentar sobre a sua vida é uma pessoa que ela está enferma, não é no seu juízo normal. Ela não está bem no seu juízo correto, porque normalmente nós temos um instinto de sobrevivência, de lutar pela vida até o último. Ninguém em sã consciência, eu quero morrer, assim, a pessoa tem uma tendência assim, negativa, a pessoa não está bem, ela está com algum problema, ela está enferma, quem sabe psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, mas a pessoa não está normal, porque num juízo normal, idôneo, ninguém, todo mundo se alimenta, se sustenta, respira, toma a sua água, faz as coisas normais. Então Paulo diz, todo mundo sustenta e se alimenta, ninguém se odeia. E aí ele faz o exemplo também do Senhor e a igreja. O Senhor cuidou da sua igreja. Ele quer apresentar uma igreja gloriosa. Então, aqui eu vou abrir um parênteses sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu disse que no outro áudio eu fiz uma analogia de Deus Pai e Deus Filho. Ele foi exaltado. Cristo não está humilhado mais, ele já passou a fase da humilhação. Ele foi humilhado. Hoje ele se encontra exaltado. Ele se encontra exaltadíssimo. E é isso que tu tem que ver a Cristo. Cristo está exaltado. Pedro, ele faz o seu discurso mostrando que Deus exaltou a Cristo. Exaltou a Cristo, tu pega Atos 4. E no versículo 10 diz, seja conhecido a vós todos e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E aí Pedro diz, essa é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, Deus, ele exaltou a Jesus ressuscitando dos mortos. Ele exaltou a Jesus fazendo com que Jesus penetrasse os céus, ele sobe aos céus. Deus exaltou Jesus o coroando, ele sentou no trono com o Pai, ele foi coroado. E Deus exaltou a Jesus fazendo dele um intercessor diante dele. Então Jesus está exaltado soberanamente, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E ele cuida da igreja. E aí é interessante, Jesus não quer uma igreja coitadinha na volta dele, para ele rastejar do lado dele, para ele gritar com a igreja, para ele ter um saco de pancada. Não, ele quer uma igreja gloriosa do lado dele, ele quer uma igreja santa e irrepreensível. Ele está fazendo tudo por essa igreja, para essa igreja estar à sua altura. E ele está exaltado soberanamente. Diz que do grego essa palavra, quando Cristo fala ali, quando Paulo escreve em Filipenses 2 que Deus o exaltou soberanamente, do grego parece que é hiper, da onde vem a nossa palavra hiper, hipermercado, hiper, é algo super, muito, quem sabe maior que super. E Deus exaltou assim a Cristo. E Cristo quer uma igreja, cuidado, uma igreja que se tu chegar em Apocalipse, quando a igreja desce do céu, ela desce toda adornada, preparada, ataviada e toda gloriosa. E é isso que Cristo quer da igreja. Ele não quer um capacho. Ele não veio levantar uma igreja para ter um saco de pancada, para ter alguém que culpar, para ter alguém que machucar. Não, ele quer uma igreja que reine com ele por toda a eternidade e que esteja à sua altura para reinar. Então, quando Paulo faz alusão do Senhor e a igreja, ele quer que o homem tenha essa ideia, que a sua esposa esteja
que ele exalte a sua esposa, que ele levante a sua esposa, que ele cuide da sua esposa, que ele queira ver a sua esposa como Cristo quer ver a igreja, santa e irrepreensível. No verso 30, Paulo diz, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Quer dizer, aí ele volta a uma alusão à igreja. Nós somos membros do seu corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Da carne de Cristo, dos seus ossos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Um corpo de Cristo na terra e nós fazemos parte dessa igreja. E Ele está nos cuidando, Ele está nos sustentando, Ele está nos alimentando, Ele está nos fortalecendo. E em Efésios tu viu que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. Paulo diz isso em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com tudo. Ele não guardou bênção, ele não reservou bênção, ele disse, não, esse aqui ele não merece, esse aqui não faz jus. Não, em Cristo ele nos deu tudo, todas as bênçãos espirituais, nos abençoou. Nós fazemos parte do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos, é a igreja, é o corpo de Cristo, ele é a cabeça. E aí Paulo faz essa alusão novamente, dizendo que o homem ele vai deixar o pai e a sua mãe. E vai se unir à sua mulher, e serão dois, são dois, mas numa carne só. Então, são dois, trabalhando junto, mas dois numa carne, em unidade. Então, deve haver o meu entendimento do que Paulo está falando assim, que deve ser compartilhar os objetivos. Tem que haver objetivos comuns dos dois. São dois, mas os dois estão numa carne só. Um é membro do outro, como nós somos membro do corpo de Cristo. Somos parte de Cristo, porque somos o seu corpo. É isso que Paulo está dizendo. Fizemos parte. Somos parte da sua carne, dos seus ossos, é a igreja, é a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora, o homem, ele deixou seu pai e a sua mãe. E ele se uniu a uma mulher. Então, agora tem que haver o entendimento que vai ser uma carne só. Eu volto a dizer, os discípulos, em Mateus 19, tu leu os discípulos, quando viram o padrão que Cristo levantou para o matrimônio, que é o padrão de Cristo, a igreja, os discípulos se assustaram, dizem, opa, então não dá para casar, do jeito que tu está falando, não dá. Porque Cristo levantou o padrão. Então, é um padrão altíssimo. E aí vai ter que haver unidade unidade de pensamento, unidade de objetivo, unidade de sentimento, é unidade. São dois numa carne só. O problema que a gente vai atacar é que cada um busca o seu interesse. Paulo, escrevendo aos Filipenses, eu não sei por que, se Deus nos der graça, nós vamos entrar em Filipenses, se Deus assim permitir, e Deus nos der graça, eu espero em Deus, que nós possamos entrar no livro de Filipenses. Porque nós estamos falando no livro de Efésios, mas eu acredito que o livro que eu mais puxei nesse período foi Filipenses, para trazer alguma coisa. E aí tu pega Filipenses 2, 21. Paulo diz, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ponto. Então, se agora nós temos um matrimônio, um homem e uma mulher,
Paulo diz, ó, todos estão buscando o que é seu, ninguém está buscando o que é de Cristo Jesus. Agora, se os dois estivessem buscando o que é de Cristo Jesus, tem unidade, porque houve um ponto em comum, nós estamos buscando o que Cristo quer para nós. Muitas vezes um quer impor o seu jeito, e o seu jeito não é o jeito de Cristo, é o meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Para ficar comigo tem que ser do meu jeito. E não é do jeito de Cristo. É do meu jeito, é como eu quero. Tem que fazer o que eu gosto. E aí sempre vai ter um pagando preço. Aí é fácil. Quando um tem que levar o fardo dos dois, porque um não quer levar nada, um só quer jogar um fardo na cima das costas do outro, que ele não quer cair. É do meu jeito, é como eu quero. Então ele está buscando o seu, mas não está buscando o que é de Cristo. Quando os dois se unem e buscam o objetivo de Cristo, existe unidade, existe um objetivo comum. Os dois estão concorrendo, cooperando por mesmo objetivo. Se tu pegar Amós, no capítulo 3, verso 3, diz, como vão andar dois juntos se não haver acordo entre eles? Então, eu acredito que tudo isso, no meu entendimento, deveria ser atacado antes de casar. Tudo. E trazer a real. Essa é a realidade. Agora, tu escolhe, só que, ninguém está enganado aqui. Essa é a realidade. E mostrar o real. Agora, se tu quer, é desse jeito. É dessa forma. Mas muitas vezes você tapa o sol com a peneira e você faz uma fantasia. Você cria algo que vai ser maravilhoso, que vai ser... É só céu, 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 céu. E não vai ser céu, céu, céu. Não vai ser assim. Vai ser muito difícil caminhar dois e chegar ao final os dois juntos. Tá difícil hoje. Se tá chegando um aos trancos e barranco, mas a gente não tá vendo mais chegar dois juntos. E se chega dois juntos, chegam rebentado. Mas rebentado porque um rebentou o outro. Eles não se uniram. É interessante essas coisas. Salomão, ele escreveu Eclesiastes. Diz que Eclesiastes ele escreveu quando ele já era velho. Ele escreve Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Diz que Cantares ele escreveu quando era jovem. Então é um poema de amor. E Provérbios ele escreveu quando ele era um homem maduro. E Eclesiastes ele escreveu quando ele já era um homem velho. E aí é profundíssimo o livro. Mas tem muita coisa que ele olha para trás e ele é cético das coisas que ele fez. E ele vê que tudo é vaidade, que ele correu atrás do vento. Mas ele traz coisas profundíssimas. Tu pega no Eclesiastes 4:9, ele diz assim, é melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E aí diz, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então ele faz uma alusão aqui de dois, mas de dois que estão juntos, que são companheiros. É melhor ser dois, mas quando são dois companheiros. Porque ele diz assim, se um cair, o outro levanta. Não é o que acontece hoje. O que acontece é que se um cair, o outro coloca o pé em cima e não deixa levantar nunca. Ele sempre traz os defeitos e as falhas do outro. Então, não existe o companheirismo que Salomão está escrevendo. Se um cair, o outro levanta. Não, se um cair, o outro chuta.
irritado, irado, porque ele foi ferido no seu ego glorioso. Então ele se acha no direito de, se o outro cair, de arrebentar o outro, porque eu consegui. Se eu consegui, tu não conseguiu, então ele se acha que é super. E eu já falei em alguns áudios, a gente tem que procurar ficar de pé diante da tormenta, diante das tempestades da vida, mas tendo compaixão e misericórdia por aqueles que caíram, que não conseguiram ficar de pé. Vendo que não é fácil, e que se algum caiu é porque, né, não conseguiu. Mas o que acontece no casal é que se um cai, o outro se exalta mais ainda. Porque eu nunca fiz o que tu fez, eu nunca fui assim, porque tu fez. E pisa e não deixa o outro levantar, nunca restaura o outro. Vai pisando. E diz ainda aqui que se os dois dormirem juntos, eles se aquentam, um aquece o outro. Também muitas vezes o que um quer botar o outro para fora da cama. É complicado. Hoje, de vez em quando, eu analiso algumas coisas. Quando você vai ficando mais velho, a gente vai trazendo algumas coisas da idade. E é complicado, porque quando a gente é jovem é difícil, pode acontecer, mas a gente tem umas coisas que a gente não tem. Eu me casei, eu tinha um peso. Hoje eu tenho 2 pesos, muito mais pesado. Eu não vou dizer que eu tenho o dobro de peso, mas não tenho o dobro, mas tenho bastante peso, aumentei muito de peso. E aí tem outros fatores, aí eu começo a me dar conta que eu ronco e ronco alto. E quem convive com quem ronca sabe que é terrível. Porque acontece do que o que ronca dorme e apaga. E ele deitou e roncou e ele não se deu conta. Mas o outro muitas vezes paga o preço e aí dá-lhe uma cutucão, dá-lhe uma paulada, dá-lhe um chão, tu tá roncando. Mas é uma coisa inerente. A minha esposa tem muita graça para me aguentar. E de vez em quando ela diz, eu tô ronco. Não, tu não ronca, eu queria ser como tu, mas só que não é uma coisa que a gente quer. É uma coisa que acontece. E a gente tem que pedir graça para Deus. Agora vão se aquentar, não, tá com vontade de botar outro para fora da cama, dormir no outro quarto. Não dá para te aguentar. Aí é um egoísmo, é se achar e não são nada. E quem sabe tu não ronca, mas tu tem outros defeitos pior. Mas se acha, né? Tem uns que se acham. Se acham só. Também diz, se alguém vir contra um, os dois resistem. Também aí a vantagem de ser dois se colocam junto, mas novamente eu vou dizer, tem que haver companheirismo. Se não há companheirismo, não perdão, não vai valer aquilo que Salomão está escrevendo. Então, a situação é um pouco complicada. E aí, quem sabe o ponto de nós achar um ponto é buscar o que é de Cristo. Os dois estão buscando o que é de Cristo. Então, não é do meu jeito. Tu quer viver comigo, é do meu jeito. Não, está errado, é do jeito de Cristo. E aí se faz uma manipulação, uma chantagem para o outro. Se não é do meu jeito, pega as tuas coisinhas e vai embora. E aí o que se sente mais no coitadismo, ele se submete a abuso, se submete à violência do outro, o outro faz o que quer, e aí ele tem que aceitar. E aí o outro grita e faz, se tu não está contente, já ameaça. Pega as tuas coisas e vai embora. A porta da rua aí é serventia da casa. E aí um que não quer a separação, ele se submete, ele se coloca
ele aceita a manipulação e a chantagem. E aí o que vê que está dando certo, ele começa a impor, ele começa a ser pesado, porque aí ele impõe, é do meu jeito, não fala desse jeito, ó. Tu quer ficar comigo, é desse jeito, e é desse jeito, e ele faz o que quer. E ele não aceita nada do outro, qualquer coisinha do outro ele ataca. Paulo no 32 diz, grande esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quem sabe aqui Paulo está aproveitando para vislumbrar isso que nós não entendemos. Nós não conseguimos compreender Cristo e a igreja, o relacionamento, a noiva do Cordeiro, ele morre para resgatar com seu sangue a sua esposa. Então, Paulo diz, é um mistério, não se compreende, é um grande mistério, não é um mistério pequeno, é um grande mistério. E ele diz, mas digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, entender Cristo com a sua igreja, o que Cristo está fazendo, a posição que a igreja vai ocupar. A igreja sendo o corpo de Cristo, Paulo diz, é uma coisa misteriosa. Uma igreja que vai reinar por toda a eternidade com Cristo, que vai se assentar no trono com Cristo. É algo sobre-humano no pensamento paulino. Então é um mistério grande e a gente não vai conseguir entender nem compreender até o dia que nós chegarmos lá e entrarmos no reino eterno e aí vermos, poder contemplar tudo que Cristo preparou para a igreja lá. E, se tu pega João 14 ali, o Evangelho de João, Jesus diz, olha, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar, eu vou voltar e vocês vão estar junto comigo sempre. Eu não vou deixar você sozinho. Então é um amor de Cristo que excede o entendimento. Nós não conseguimos entender o amor de Cristo pela igreja. E o que está preparado para essa igreja é um mistério. É um mistério nós entendemos Cristo e a sua igreja, o seu corpo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. E ele também é o próprio salvador desse corpo. No 33, Paulo diz assim também, vós, cada um em particular. Ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ao terminar o assunto, Paulo relembra o que ele está falando à igreja de Éfeso. Olha, ele dá o exemplo desse mistério glorioso a respeito de Cristo da igreja que é incompreensível. E ele diz assim, dessa maneira incompreensível, que nós não conseguimos entender, dessa forma também misteriosa, que é um mistério que não se compreende, não se entende, mas é real. Cada um em particular, tu particularmente, isso aqui não é por todo, é para ti e é para mim. Ama a tua esposa como a ti mesmo. É isso que tu tem que fazer. Paulo dá um resumo. Ama a tua esposa. Se tu amar, tu vai cuidar, tu vai sustentar, tu vai exaltar, tu vai honrar. Tu não vai andar exaltando outras. É erradíssimo. Tu não vai andar honrando outras, elogiando outras. Tu vai guardar os teus elogios para tua esposa. Tem uns caras, muito cara de pau, que eles gostam de elogiar, aqui não é a sua esposa. Ele gosta de largar um elogio. E é um cara de pau. Agora tu tem que guardar os teus elogios para tua esposa. Se tu tem que elogiar, elogia a tua esposa. Se tu tem que honrar, honra a tua esposa. Faz como se fosse a ti mesmo.
Porque tu não anda elogiando o homem, tu anda te elogiando a ti mesmo. Então, faz a mesma coisa concernente à tua esposa. Guarda os teus elogios para tua esposa. Guarda a tua língua, guarda a tua vida, te resguarda somente para tua esposa. E aí Paulo diz, a mulher venha a reverenciar o marido. A mulher respeita o marido. Tem o marido em autoestima. Tem o marido como algo de valor que Deus lhe deu. Respeite o seu marido. Não desmereça, não desrespeite, não afronte, não ataque. Não tenha ele em menos que ninguém. Não desfaça do que Deus te deu. Reverencie, poxa, foi esse homem, quem sabe Deus me deu algo precioso que eu não estou conseguindo ver o valor do que Deus me entregou. E aí a gente tem que pedir que Deus abra os olhos, ilumine os olhos do nosso entendimento para que nós possamos reconhecer o que Deus tem nos colocado na nossa mão. E é necessário isso, que nós possamos entender e compreender o propósito e o plano de Deus. E aí as coisas vão ser diferentes. Eu espero ter podido atacar o problema e não ser paliativo, ficar, é assim, mas tudo legal. Não, é atacar o problema sério, que para mim, resumindo, é rebeldia, é não querer cumprir. Não querer cumprir a palavra de Deus, é resistir, é ser rebelde. Tanto homem como mulher. Eu falei desde o início, para mim, se resume tudo em rebeldia. E nós temos que mudar isso, tem que querer. Senhor, eu quero cumprir, eu posso não conseguir, mas eu vou lutar toda a minha vida para fazer isso. E vou ter atitude, e vou pedir que o Senhor faça o meu interior ser mudado. Que o Senhor me dê uma visão nova, uma ideia nova, um plano novo de Deus. Pai, nós te damos graça pela Tua palavra e que ela venha tocar na nossa vida profundamente. E essa palavra é viva e é eficaz, ela dá energia e ela é viva. Que ela entre em nós, penetre em nós e nos contagie, nos contamine com a vida que vem da Tua palavra, essa vida da palavra venha se manifestar em nós. É necessário, Senhor. Se não for desse jeito, nós estamos perdidos. Que essa vida da palavra entre em nós e apareça na nossa vida, para a glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.